e fala também sobre a nova proposta do Palmeiras ao Botafogo para ter Danilo. Informação importante no Palmeiras, vou te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola quais clubes já fizeram proposta por Eduardo Conceição, tratado como o mais novo fenômeno da base alviverde, clubes gigantes interessados. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças, que sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que sinalizou com nova oferta para compra do volante Danilo. Primeira proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros mais o Naves foi descartada pelo Botafogo, certo? Pois bem, o Palmeiras, depois de pensar no final de semana, apresentou uma proposta de 25 milhões de euros ou 145 milhões de reais, além de 5 milhões de euros em bônus. Se o Botafogo topar levar essa negociação adiante, podemos estar diante de um negócio de até 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Botafogo sonhava com uma negociação a partir de 30 milhões de euros fixos, podendo chegar até 40 milhões de euros. O fato de o Danilo não ter conseguido fazer uma Copa dos Sonhos certamente diminui um pouco do seu valor e também o apetite de clubes europeus. Embora ele tenha uma oferta do Zenit, mas o Danilo não quer se mudar para a Rússia e uma expectativa de negociação com o Newcastle que até agora não se confirmou. Importante contar que o Botafogo pressiona o Palmeiras. O Botafogo mandou avisar que se não houver um acordo com o Palmeiras até o fim da semana, o Danilo será utilizado na partida de domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E se isso acontecer, Danilo alcança seu 13º jogo no Brasileiro, o que inviabilizaria sua presença no Palmeiras para o restante da temporada no Campeonato Nacional. Ele ficaria ainda à disposição para os outros torneios, mas o Palmeiras, para gastar esses até 175 milhões de reais, gostaria de ter o Danilo também no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Palmeiras vai ter pressa para tentar chegar a um acordo. Vivemos uma semana decisiva para a definição do futuro do volante, revelado no Palmeiras e que fez sucesso no exterior e agora em especial com a camisa do Botafogo. O Abel Ferreira é o maior entusiasta dessa ideia. Rafael Oliveira. Boa noite, Nicola. Tem notícias sobre o Danilo no Palmeiras? Será que ele vem? Bora explicar um pouquinho sobre o futuro do Danilo e do Palmeiras. Na semana retrasada, o Palmeiras assinou com uma proposta de 20 milhões de euros mais a cessão em definitivo do Naves. Ou seja, o Palmeiras estava disposto a colocar 23 milhões de euros, 23 milhões e meio, porque ele considera que o Naves valia 3 milhões e meio de euros, para que esse negócio acontecesse. O Botafogo recusou a proposta e disse que não tinha interesse. Vários setoristas do Palmeiras cravavam que essa negociação estava fechada, que era questão de se apresentar no Palmeiras após a Copa do Mundo. O tempo mostrou que a proposta de 23 milhões e meio de euros foi recusada. O Palmeiras sinalizou com uma nova oferta ao Botafogo, 25 milhões de euros fixos, eram 23, e mais 5 milhões de euros em bônus. A tendência é que o Botafogo recuse essa nova proposta, tá? Tendência é que recuse essa nova proposta. E essa recusa tem a ver com a intenção do Botafogo em faturar pelo menos 30 milhões de euros fixos. Diante desse cenário e com a informação do Botafogo de que pretende colocar o Danilo para jogar no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma semana para tentar chegar a um consenso com o Botafogo. Se o Danilo entrar em campo no jogo contra o Cruzeiro, no domingo, ele completa o 13º jogo. E dessa maneira fica impedido de atuar por um rival. Não dá para imaginar que o Palmeiras vá comprar o Danilo sem poder utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que essa novela termine até o fim da semana, com o Palmeiras melhorando a sua oferta e cedendo à pressão do Botafogo, ou com o Botafogo colocando o Danilo em campo e tornando essa opção de venda apenas possível para clubes do exterior, tá bom? Uma novidade de mercado do Verdão, estava falando sobre o Danilo. A prioridade número 1 é Danilo, a prioridade número 2 é Danilo também, tá? Se o Palmeiras não conseguir avançar com o Danilo, aí eles podem pensar em uma outra alternativa, mas hoje a meta principal é a contratação desse jogador. Só para completar sobre o Palmeiras, contei com exclusividade na manhã dessa segunda-feira, que o atacante Dudu, dá para dizer que ele é atacante, né? O Palmeiras tem chamado o Dudu de Eduardo Conceição, a Leila pegou meio que bode de Dudu, por conta do Dudu veterano, que acabou se mudando para o Atlético, depois para o Cruzeiro, depois para o Atlético. Mas o Dudu, ou Eduardo Conceição, de só 16 anos de idade, ele tem sido alvo de várias propostas do exterior. O Shakhtar Donetsk foi o primeiro a fazer proposta oficial de 15 milhões de euros, a proposta foi recusada. A segunda e a terceira ofertas que o Palmeiras recebeu foram de PSG e Barcelona. Os times sinalizaram com uma proposta de 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Palmeiras disse que não tem a intenção de negociar.
E o Eduardo só deve sair a partir de 40 milhões de euros. E aqui vem outra informação legal para vocês. Estava conversando com uma pessoa do staff do Eduardo, e essa pessoa me contou que o Eduardo deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba, na volta do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de que ele ganhe alguns minutos. E faz parte da intenção do Palmeiras em valorizar o Dudu para que ele seja negociado pelos 40 milhões de euros, dar minutos para ele em campo, né? Então vamos ver se isso se confirma, se de fato ele entra em campo, tá bom? O Júlio César Nicola, o Palmeiras deveria entrar na briga pelo Almada com o Flamengo. Será que levaria melhor? O Palmeiras foi o primeiro dos clubes brasileiros a tentar. No mês de janeiro, o Palmeiras procurou o Almada e falou, cara, a gente topa bancar os 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid quer para vender 50% dos seus direitos. Você toparia vir? E o Almada falou, não quero jogar no Brasil, tá? Então já houve, inclusive, essa tentativa. O Edilson quer saber se o Palmeiras vai comprar o Carlos Vinícius. A tendência é que o Carlos Vinícius tenha seu contrato renovado por mais um ano, tá? De forma automática pelo número de jogos. O Palmeiras vai contratar um lateral direito? Pergunta Edilson Felipe. Hoje, o único nome em pauta no Palmeiras é do volante Danilo, tá? Eles não estão em busca de outros reforços. Informação importante, exclusiva, o Palmeiras recusou nos últimos dias 15 milhões de euros do Napoli por Giai, tá? Lateral direito, que chegou a ser cogitado para defender a seleção argentina na Copa. Ele fez parte dos últimos amistosos pré-Copa, no fim das contas acabou sendo descartado, tá? Mas houve essa proposta e o Palmeiras acabou recusando essa oferta de 15 milhões de euros pelo Giai. Deixa eu ver quanto é que o Palmeiras havia pago para contratar o Agustin Giai. Giai. 22 anos de idade, argentino, comprado do San Lorenzo por 7 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras teve a oportunidade de dobrar a receita com o Giai, mas acabou por não aceitar a negociação, tá? Tá, Nicola, qual o seu palpite na negociação com o Danilo? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que o tempo joga... Eu acho que no final das contas ainda vai dar Palmeiras, mas é só um palpite, tá? Ao contrário de vários setoristas que cravaram que estava fechado, eu digo que não está fechado ainda, mas diante da falta de propostas na Europa, eu acho que pode acabar acontecendo de o Danilo ser contratado por um valor mais perto dos 30 milhões de euros que o Botafogo quer do que dos 20 que o Palmeiras havia oferecido na semana passada. Depois de Endrick, Estevão e Vitor Reis, a próxima grande venda do Palmeiras será com Eduardo Conceição, o Dudu, de só 16 anos de idade. Ele é atacante que já está integrado ao time principal. E eu quero usar esse vídeo para te contar quais os clubes já fizeram propostas ao Palmeiras. A primeira das ofertas foi do Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros. O Palmeiras recusou de bate-pronto. Depois, o Barcelona e o PSG assinaram com 25 milhões de euros fixos, mais bônus. O Palmeiras já deixou bem claro para a dupla que só topa negociar o Eduardo a partir de 40 milhões de euros fixos. E aqui vem uma informação exclusiva. O Dudu deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba e pode ganhar seus primeiros minutos com o time principal. O Abel Ferreira tem gostado bastante da participação do jogador, que completa 17 anos de idade apenas no mês de dezembro desse ano. E até para fazer parte dessa valorização do atleta, dar-lhe alguns minutos no time principal faz parte dos planos do Abel e também da diretoria alviverde. Leila Pereira tem batido na tecla de que não quer vender jogadores titulares nessa janela da metade do ano. Tudo para fortalecer o elenco e manter viva a chance de títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Para isso, o Palmeiras vai precisar buscar outras vendas e o Eduardo pode ser essa alternativa. Se ele tiver minutos no time principal, certamente a pedida de 40 milhões de euros fica um pouco menos difícil e é baseado nisso que o jogador pode fazer sua estreia nesse meio de semana contra o Curitiba do retorno do Palmeiras ao Campeonato Nacional. No Sub-20 em 2026, o Dudu soma 20 jogos, 5 gols e 3 assistências, titular absoluto de todas as seleções de base. Ele tem jogado no Sub-20, mesmo com apenas 16 anos de idade. Se hoje o Palmeiras pode se dar o luxo de não vender Flaco Lopes e Alan, é porque tem a expectativa de fazer do Dudu um de seus principais negócios, a pedida parte de 40 milhões de euros. O que você pensa sobre esse jogador e a pedida do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O Marcos Zamoner. Boa tarde, Nicola. Como é que tá a novela do Danilo no Palmeiras? Marcos mora aqui na Califórnia, USA. Boa, Marcão. Vamos lá, sobre o Danilo.
O Palmeiras deve fazer nas próximas horas uma nova oferta ao Botafogo. A primeira oferta, aquela de 20 milhões de euros, mais o Naves, já foi recusada, tá? O Naves, inclusive, já nem está mais no Palmeiras, foi negociado com o Necaxa do México em uma operação de 3 milhões de dólares. Essa nova oferta do Palmeiras deve girar na casa dos 25 milhões de dólares. É importante contar que o Botafogo segue trabalhando com a ideia de negociar o Danilo com um clube do exterior. E ainda é a prioridade do Danilo se mudar para um clube da Inglaterra. Se essa proposta da Inglaterra aparecer, te diria que o Danilo não vai jogar no Palmeiras. A Leila chegou a dizer na sexta-feira que o Danilo quer muito jogar no Palmeiras, que é alguma negociação que está em andamento. De fato existe a conversa, de fato existe o interesse, mais do Palmeiras do que dos outros dois, do Danilo e do Botafogo. O Botafogo dá preferência para clubes do exterior. O Danilo prefere jogar na Inglaterra. Se não houver proposta de lá, aí a negociação pode acabar avançando. Contei para vocês que o Newcastle talvez seja hoje a maior ameaça ao Palmeiras. O Newcastle deve vender o Bruno Guimarães, mas pretende contratar um substituto para o Bruno antes de negociá-lo. Existia uma negociação em curso com um volante que disputou a Copa pela seleção da Suíça, mas esse volante acabou se mudando para o Aston Villa. E agora o Newcastle segue na busca por reforços, tá bom? João Paulo Magalhães, nome do presidente da Associação do Botafogo. No mundo que o Danilo não vai para o Palmeiras, Delça seria bom nome. O Palmeiras já tentou comprar. O Palmeiras teria coragem de dar balão no Vasco e a da briga em casa. Cara, a pergunta do João Paulo Magalhães é boa. É assim, ó, o Danilo é mais jogador do que o Delça, né? Delça é um colombiano que tinha estourado no Monterrey. Na temporada passada, o Palmeiras tentou contratar o Delça lá no Monterrey. E a negociação acabou não acontecendo, não por conta de Palmeiras e Monterrey, mas porque o Delça queria jogar na Europa e ele acabou se mudando para o Betis. Operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Só acontece que no Betis ele até jogou algumas partidas como titular, mas não foi bem e acabou se desencantando. Até por isso ele aceitou a proposta do Vasco, oferta de empréstimo com obrigação de compra, com metas fáceis de serem alcançadas. O Vasco assume a partir de 2027 um custo de 10 milhões de euros, tá? Respondendo a tua pergunta, cara, se o Delça seria uma boa alternativa ao Danilo, acho que sim. Mas o Palmeiras está tão obcecado. Palmeiras não. O Abel Ferreira, essa também é uma informação exclusiva. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que tem feito muito negócio com o Palmeiras, né? E ela estava falando, Nicola, o nome do Danilo é um pedido expresso do Abel. O Abel está obcecado com a ideia de ter o Danilo. Ele acha que se o Danilo chegar, o Palmeiras encorpa o meio campo e vai fazer do Andrés Pereira um cara ainda mais útil. O Andrés tem 9 assistências no Campeonato Brasileiro. E em caso de contratação do Danilo, Andrés pode ser ainda mais útil jogando um pouco mais para frente, tá bom? Leila vai para o Vasco, a tendência é que no fim do ano que vem, assim que ela deixar o Palmeiras. A Leila Pereira se encantou com o futebol, ela entende que é um mercado absolutamente interessante, de muita visibilidade, de muita exposição. Ela acha que tem bastante a entregar, a fazer. Ela não pode sair do Palmeiras agora, até porque ela é presidente, ela nem vai admitir essa negociação ou essa participação dela na compra do Marcos Lamáquia, mas o que se escuta nos bastidores do Palmeiras é de que assim que o mandato dela no Palmeiras terminar, ela vai reforçar o time do Marcos Lamáquia, é o que tudo indica também entrar por lá. Por exemplo, o Palmeiras tem o menino chamado Eduardo Conceição, o Dudu, da base. Menino que tem sido olhado e observado por vários clubes do mundo. Se você olhar no Transferban, hoje vão atribuir a ele um valor, sei lá, de 6, 7, 8 milhões, porque o menino é muito jovem, muito novo. O Palmeiras é que estabelece o valor. E o mercado também, né? Porque se o Palmeiras começar a pedir 100 milhões de euros, não vai aparecer ninguém. Agora, se aparece o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, e o Palmeiras estava pensando em vender por 20, o Palmeiras já pode começar a pensar em 25. Aí se começa a aparecer uma baita concorrência, um baita leilão, esse valor vai se ajustando de acordo com a vontade do clube e também do atleta, tá? Mudou sim o regulamento, vocês têm razão. De acordo com os palmeirenses, quem determina o preço do jogador é o Palmeiras, né? Esse é um enorme equívoco, né? Vamos lá, vamos falar sobre Danilo e Palmeiras. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o Danilo vai ser jogador do Palmeiras, que já estava fechado, né? O tempo mostrou que não, né? Que se tivesse fechado, o Danilo já tinha sido anunciado como reforço do Palmeiras. A Copa já acabou, enfim. Então, comeu-se uma bola. Alguns grandes equívocos dessa avaliação, né? Primeiro que os caras achando que o Botafogo venderia diante da primeira proposta. Se fosse o Textor ainda o dono da SAF, é possível que isso até acontecesse. Mas o Textor está fora. Agora é a GDA quem dá as diretrizes, a GDA já colocou dinheiro, ela já percebeu que com o Danilo o tempo joga a favor. Quanto mais eles esperarem, melhores propostas podem aparecer. Outro ponto, o Danilo não vai forçar a barra para ir para o Palmeiras, porque o Danilo, antes de pensar no Palmeiras, está pensando em voltar para a Inglaterra. Então, se pintar alguma coisa na Inglaterra, o Danilo vai dar prioridade à Inglaterra. E o terceiro ponto, não basta que o Palmeiras queira, não basta ainda que o Danilo tenha interesse. Vai
depender do Botafogo também, o Botafogo é que vai dizer